Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. E você também, hater, né? Sinta essa vontade aí, né? Só não se esqueça de fazer um exame de consciência e buscar um padre, se confessar e, né, lutar para ficar na vida da graça. É isso o meu desejo para você. Você nos ataca com ódio, nós respondemos com amor. Mas amor verdadeiro. O amor, ele pressupõe a defesa da verdade. Certo? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Hoje nós vamos falar de Nicarágua. Né? É que assim, é tanta desgraça acontecendo que aí eu às vezes vou chegar assim, putz, mas qual notícia eu trago? Veja, eu tenho as quintas-feiras à noite aqui para gravar o Isa Notícias. E assim, é muita desgraça, entendeu? E como eu já tinha vídeo da Nicarágua feito anteriormente, até aqui no canal do YouTube, foi feito o ano passado, eu deixei a Nicarágua meio de lado, mas eu tava vendo o que estava acontecendo. Tanto é que teve até um Isa Notícias que eu falei passando lá do caso de um padre que foi, do padre caleitiano que foi forçadamente exilado. Ele estava indo para uma missa lá, tal, pegaram, botaram ele no carro e sai daqui. E levaram o cara até a fronteira lá. Ou seja, expulsado da Nicarágua. Então na Nicarágua nós estamos com um governo comunista, né, que está perseguindo a igreja católica. Né? O bispo lá da capital está preso. Né? E antes da prisão dele já estava havendo perseguições a canais católicos, a comunidades religiosas e tudo mais. Certo? E essa notícia que eu vi, né, que está na ACI Digital, né, diz o seguinte: bispo da Nicarágua acusa meio católico de defender uma ditadura. Essa notícia aqui vai sintetizar os últimos acontecimentos. Então é por isso que eu trouxe. Então não é que não estamos acompanhando a Nicarágua, nós estamos acompanhando. Mas, né, é muita pauta para pouco Isa Notícias, né? Mas, né, graças a Deus aqui, né, veio uma notícia para vamos nos atualizar sobre o que está acontecendo na Nicarágua e o que a teologia da libertação tem a ver com isso. Por quê? Veja, o mesmo espírito que anima a Nicarágua é o que está no poder aqui no Brasil, gente. Não se iludam. Existe uma teologia da libertação na Nicarágua que facilitou uma ditadura comunista sendo instalada na Nicarágua. Existe uma teologia da libertação aqui no Brasil que bate palmas para os arroubos autoritaristas do PT. Né? Então, assim, é o mesmo coração malvado que nós estamos lidando. Então vamos à notícia. Dom Silvio Baez, bispo auxiliar de Manágua, Nicarágua, acusou o portal católico espanhol Religião Digital de defender uma ditadura criminosa, com uma publicação falsa, tendenciosa e ofensiva, não só para a igreja da Nicarágua, mas também para o povo nicaragüense. Baez, que está exilado nos Estados Unidos, reagiu no tweet publicado em 9 de junho ao artigo "A bomba de uma igreja somocista finalmente explode na Nicarágua sandinista", do portal Religião Digital, dirigido pelo ex-padre José Manuel Vidal. Então esse José Manuel Vidal é um padre da teologia da libertação, tem um portal católico na Nicarágua, que serve para quê? Como a gente vai ver aqui na notícia, para validar a narrativa do governo. E se passa por religião. Né? Então, e é nessa validação que a gente vai ver as tramóias, é só ler o contrário, a gente vai ver as tramóias do governo sandinista, sabe? O Religião Digital se define como o principal portal de informações religiosas em espanhol do mundo. Esse cara é bom, hein? Criado em 2000 por seu fundador e diretor, José Manuel Vidal. É o líder das informações socio-religiosas em espanhol e o meio mais relevante. Tá aí, ó. A palavra somocista vem do nome de Anastasio Somoza, ditador da Nicarágua até o fim dos anos 1970. O presidente nicaragüense Daniel Ortega, ex-líder guerrilheiro da Frente Sandinista, que derrubou Somoza, usa o termo para atacar os bispos católicos contrários a seu regime. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, né, a famosa luta de classes. Né? Então, o ditador Daniel Ortega, né, ele é comunista, então ele vê
Então, o que aconteceu? Existia, sim, antes dele uma ditadura do Somoza. Né? Então, os revolucionários foram lá, né, e fizeram uma revolução, né, e conseguiram destituir ele do poder. Aí a Nicarágua entrou num processo revolucionário. Só que eles começaram a fazer um monte de... Né, comunismo começou a acarretar um monte de problema, isso na década de 80. Tá? E aí no final da década de 80 teve toda uma articulação, inclusive internacional, que a Igreja Católica ajudou a mediar para trazer a paz na Nicarágua. Então houve eleições e tal, e a Nicarágua passou então por um processo democrático, certo? Até que, mais recentemente, o Daniel Ortega pegou o poder, começou a fraudar as eleições, e a última eleição assim foi tão absurda que ele venceu porque tinha com ele 7 candidatos e ele foi lá e colocou 6 na cadeia. Aí ele venceu a eleição porque não tinha mais candidato. Então é esse que está o nível da Nicarágua, né? Então o que ele faz? Né? Ele chega o seguinte: não, eu sou sandinista, eu sou amigo do povo, a favor dos pobres, etc. E quem é contra mim é o quê? É somozista, que era o antigo ditador. E ele fica criando esse conflito, essa luta de classes, né, de rotulagem. Quando a gente sabe que a realidade geralmente é um pouco mais complexa do que isso. Mas não interessa, né? O que é isso aí? A boa e velha estratégia esquerdista. O que temos hoje aqui no Brasil? Temos algo semelhante. Você é contra o Lula? Então você é bolsonarista. Você é bolsonarista? Então você é contra o Lula. E fica essas coisas. Tá, não existe mundo fora do bolsonarismo e fora do lulismo? Para as narrativas políticas, de uma mentalidade binária, não. Não. Então, é isso. São acusações gratuitas, rotulagem, né? Toda uma questão de narrativa, mentira, manipulação psicológica. Por quê? Poder, né? Então, essa é a triste realidade da Nicarágua. E esse portal católico, de um ex-padre, serve para quê? Para validar esse tipo de narrativa, como nós vamos ver na sequência. Em dezembro de 2022, por exemplo, depois de dizer que eu nunca tive respeito pelos bispos, Ortega comentou que a cúpula da Igreja Católica na Nicarágua, os bispos, eram todos somocistas. Pregavam o somocismo em nome de Deus, santificavam o somocismo. Quando, na verdade, né, se você vê, eles mentem na cara dura. Por quê? Porque, como falei, houve a Revolução Sandinista, que tirou, né, os somocistas do poder. Teve toda uma convulsão social ali, porque eles começaram a restringir a liberdade do cidadão, mas naquela época eles tinham, digamos, uma articulação popular que reagiu. Aí teve uma espécie de guerra civil lá e tal. Aí houve toda uma mediação para obter a paz, e aí, novamente, houve um período democrático na Nicarágua. Então você veja, como é que a Igreja Católica agiu? A favor dos somocistas? Não, a favor da democracia. Teve eleições. Então, não, deixemos claro, os somocistas, eles eram uma ditadura e não era boa. Só que os sandinistas que pegaram o poder também eram uma ditadura e não eram boas. É isso, não doce. E a Igreja Católica veio para intervir para quê? Para trazer a democracia e uma paz. João Paulo II foi muito importante nessa questão. Né? Tem um vídeo aí sobre um resumo da história da Nicarágua, inclusive que eu fiz com o Rodrigo. Acho que no final do ano passado, está aqui no nosso canal do YouTube. Vale a pena dar uma olhada nessa história. Mas veja, né? Mas como é que é a narrativa, né, do Ortega? Se é contra mim é porque é a favor daquela ditadura lá. E não é isso, né? O texto de Religião Digital, publicado em 8 de junho, tem a assinatura de Benjamin Forcano, teólogo da libertação, e José M. Torres, internacionalista. O texto diz que não é de surpreender que agora se descubra o absurdo de que a igreja apareça como subversiva na Nicarágua sandinista, oferecendo seu poder institucional e religioso aos apátridas, aos que já saíram e aos que ainda estão lá dentro com uma cumplicidade dissimulada. A publicação diz ainda que os dados do Ministério Público do governo foram
verificados com rigor, são inegáveis e mostram uma igreja cúmplice, muito alheia ao evangelho. O teórico da libertação dizendo que é alheio ao evangelho. Já que em várias dioceses foram encontrados sacos com 500 mil e vários milhões de dólares passavam por contas diocesanas em nome de vários padres e bispos. Então teve uma leva de prisão lá na Nicarágua recentemente por causa dessa acusação de que a igreja católica estava sendo usada para lavar dinheiro, para financiar projetos contra o governo sandinista. Tipo, isso cheira muito a narrativa política. Entendeu? E qual que é a prova que você tem? O Ministério Público, a favor do governo, foi lá e disse que é isso. Tá, mas cadê as provas? Não, o Ministério Público está dizendo que é isso, né? A prova sou eu, né? Mas a prova sou eu. Mas vamos lá. Segundo Forcano e Torres, a investigação, né, entre aspas, revelou tráfico de dinheiro e mercadorias ilegais que atingem a oligarquia ou organizações criminosas por meio do envolvimento criminoso da igreja. Ou seja, né, ele estava financiando, né, os criminosos. Para eles, denunciar e controlar este canal fraudulento e desestabilizador na Nicarágua é responsabilidade do governo sandinista, sabendo que a imprensa imperial continuará a descrevê-lo cegamente como uma perseguição cruel e ditatorial à igreja. Então você veja, ó, mais um sintoma aqui de luta de classes. Eles fazem a distinção de imprensa imperial, que é a que critica o governo do Ortega sandinista, e tem a imprensa deles que, né, que seria, né, a imprensa boazinha, a imprensa verdadeira, né, que é a que defende o governo. Então, mais um ponto. Imprensa imperial não presta, é errado. Eles querem derrubar esse governo que é a favor do povo em nome de uma elite imperial. Veja. Eles não são muito criativos, né? Esse discurso também. Na Venezuela tem um discurso parecido, etc. Ou seja, é um modus operandi do comunista. Forcano e Torres também atacam São João Paulo II por sua atitude retrógrada e imperialista, devido à sua reprovação do inovador Concílio Vaticano II e da teologia da libertação na América Latina. Esse é o nível, né? Durante o pontificado de São João Paulo II, foram publicadas 2 instruções sobre a teologia da libertação, quando o cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em agosto de 1984, a Santa Sé publicou a instrução Libertatis Nuntius, que sublinha o perigo que envolve a aceitação acrítica realizada por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo, como disse o Papa Bento XVI em dezembro de 2009, enquanto em 1986 trouxe à luz a instrução Libertatis Conscientia, sobre a liberdade e libertação cristã. Então são documentos que condenam a teologia da libertação e os caras estão se fazendo de louco. Porque não esqueçamos, né? Eu fiz análise de conjuntura. Qual é o pressuposto da análise de conjuntura da Inapaz, ou seja, né, desses teólogos da libertação, que nós não aceitamos? É que eles são os verdadeiros intérpretes do Concílio Vaticano II. A teologia da libertação, eles se acham verdadeiros intérpretes do Concílio Vaticano II. Não aceito essa... Eu não aceito isso. Por que eles são os verdadeiros intérpretes do Concílio Vaticano II? Porque eles dizem que são, né? A garantia sou eu, novamente, né? É assim que eles funcionam. Resposta de Dom Baez à religião digital. É uma vergonha que religião digital ofereça seu espaço a publicações como esta, absolutamente falsa, tendenciosa e ofensiva não só para a Igreja da Nicarágua, mas para o povo nicaragüense, escreveu o bispo auxiliar de Manágua em sua conta no Twitter sobre o texto do Portal Católico Espanhol. Quanta mentira e atrevimento só para defender uma ditadura criminosa, ignorar um povo oprimido e ofender uma igreja perseguida, disse Dom Baez. Ao distorcer a história e desinformar dessa forma, você se torna um cúmplice de criminosos que usam o poder político para oprimir um povo ferido e perseguir uma igreja que esteve ao lado das vítimas, denunciou Baez. Inclusive, né, quando o Ortega já estava dando seus primeiros passos rumo à ditadura, houve uma tentativa da Igreja Católica tentar remediar uma nova paz, justamente para evitar que se estourasse uma nova guerra civil, né? Mas dessa vez não adiantou.
absolutamente inaceitável. Falando à Ciprensa, a agência espanhola do grupo ACI, em 29 de maio, Félix Maridiaga, ex-candidato presidencial e exilado defensor dos direitos humanos, respondeu às acusações de lavagem de dinheiro que o governo fez contra a Igreja Católica, que também levou o regime a congelar contas bancárias de dioceses e paróquias. Não, a perseguição tá dura lá. Maradiaga disse que é impossível que a polícia tenha encontrado esses supostos dinheiros ilícitos na diocese de Matagalpa, porque essa diocese esteve, tanto a casa paroquial como muitas das paróquias, sob intervenção policial durante os últimos 6 meses. Ou seja, tinha intervenção policial prenderam o bispo, né, da cidade, né, botaram a intervenção policial na paróquia, e aí agora eles dizem que não, olha aqui, tem dinheiro aqui durante a intervenção. Ó a fraude, cara. A fraude assim, é na cara de pau mesmo. Isso é absolutamente inaceitável, mas também é orleano. É ridículo que a própria casa paroquial, da qual foi retirado Dom Rolando Álvares, seja agora apontada como foco de atos ilegais. Disse Maradiaga, que foi deportado para os Estados Unidos em 9 de fevereiro, junto com mais de 200 outros ex-presos políticos, cujos bens também foram confiscados pelo governo Ortega. Dom Rolando Álvares, bispo de Matalga, foi preso pelo regime durante meses, antes de ser condenado injustamente a 26 anos e 4 meses de prisão, pena que cumpre desde 10 de fevereiro. Curiosamente, o artigo do portal Religião Digital não menciona isso. Mero detalhe. Em declarações à EWTN Notícias, do grupo de comunicação católico EWTN, ao qual pertence a ACI Digital, na segunda-feira, dia 12, Félix Maridiaga comentou sobre um dos últimos ataques de perseguição do governo, o recente confisco de bens dos 222 deportados. Para o ex-candidato à presidência, isso é um roubo, sobre os quais as outras nações devem fazer uma relação ao governo. Maridiaga disse que também devemos proceder ao isolamento internacional e ao desconhecimento de todas as formas de legitimidade do regime de Ortega. O cara roubou na cara dura mesmo, né? Roubou e deportou, né? Ou deportou e roubou, né? Mas a ordem dos fatores não altera o produto nesse caso. Sobre o que as outras nações devem fazer em relação ao governo, Maridiaga disse que devemos proceder ao isolamento internacional e ao desconhecimento de todas as formas de legitimidade do regime de Ortega. Em sua conta no Twitter, a pesquisadora nicaragüense Marta Patrícia Molina, a autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida, também questionou o portal Religião Digital. Religião Digital apoiando uma ditadura que comete crimes contra a humanidade. Como é possível esse tipo de publicação neste espaço? Questionou. Eu respondo, é muito simples. Religião Digital não é sobre religião, é sobre defender regime comunista. É para isso que serve a teologia da libertação, para ser o braço religioso do projeto marxista de poder. Então vamos longe. O relatório da Inapaz, da análise de conjuntura eclesial da Inapaz, eles se vangloriam de ser a igreja secular, ou seja, a igreja mundana, a igreja do mundo. Por que eles se orgulham? Porque para eles a missão da igreja católica é ser o braço religioso para um projeto comunista de poder, que no caso aqui do Brasil é o PT e no caso da Nicarágua é o Ortega. Esse pessoal aí tem que estudar mais revolução, Entre os ataques, o documento detalha a prisão injusta de Dom Rolando Álvares e relata 32 religiosos expulsos do país, 7 igrejas confiscadas pelo regime e vários meios de comunicação fechados. Engraçado, né? O Religião Digital não foi fechado. Canais de televisão, jornal, rádio, católicos, comunidades religiosas, inclusive que prestavam serviços de caridade para o povo nicaragüense, fecha e expulsa. Como é que pode, né? Pois bem, para encerrar, gente, chegou os livros do Luzes para a Educação, estão enviando para todos aqueles que participaram da campanha. Quero agradecer quem participou. Um pouco de paciência, houve um pouco de atraso, né? Estava previsto para abril, mas, né? A gráfica demorou um pouco e tudo mais. Mas graças a Deus está pronto. Tenha um pouco de paciência que em breve vai chegar
na casa de vocês. Então temos Rudolf Allers, a educação do caráter nos adolescentes. Mercedes Pallet, né, uma exímia filósofa e psicóloga tomista, né, especialista em educação, né, a educação das virtudes na família. Também da doutora Mercedes Pallet, a família educadora do ser humano. E do professor Cláudio, né, quem acompanha o canal do YouTube já deve ter visto palestra e vídeo dele, né, Cláudio Titerix, o problema da educação brasileira. Então, quem quer entender aí né, tipo assim, como é que eu posso dizer, a teia de aranha dos problemas da educação brasileira, aí, o emaranhado de absurdos e falsas soluções que a gente tem que resolver para a gente poder sonhar com uma boa educação no Brasil, tem que ler esse livro. Isso é isso que tínhamos para hoje e viva Cristo Rei!